Meu nome é Luiz Antônio, tá? Hoje eu vou falar para vocês sobre câmera térmica. O que é uma câmera térmica? A câmera térmica é uma câmera que ela faz uma fotografia do calor que uma superfície está emitindo. Então, eu sou uma fonte de calor. Quando você vai lá com uma câmera térmica, você tira uma fotografia do calor que eu estou emitindo, que as diferentes posições do meu corpo estão emitindo. Tá? O que é calor? Calor é radiação infravermelha. Tá? Calor é onda eletromagnética. O que é onda eletromagnética? Vamos supor o seguinte. Eu tenho um elétron aqui na minha mão. A esse elétron, nós sabemos que está associado a um campo elétrico. Se eu pego esse elétron e começo a chacoalhar, essa carga agora ela está variando no tempo. Então a ela está associada a uma corrente. E nós sabemos que corrente gera campo magnético. Então, se eu tenho carga que está variando de posição, eu tenho um campo elétrico e um campo magnético que está associado a essa carga. Quando essas duas grandezas acoplam, eu tenho a emissão de uma onda eletromagnética. Tá? Então, vamos ver o seguinte. No meu corpo, aqui, eu tenho cargas elétricas. Essas cargas elétricas, elas estão chacoalhando. Eu não estou em temperatura 0 Kelvin. Eu estou quente, eu estou a 28 graus, 29 graus. Então eu sou uma fonte emissora de onda eletromagnética. Eu sou uma fonte emissora de radiação infravermelha. Tá? O espectro eletromagnético ele é muito vasto. Ele vai desde ondas de rádio até radiação gama. Ele passa pelo visível. A região em que o nosso olho é sensível é de 400 a 700 nanômetros. É uma região muito pequena. Depois tem uma região do infravermelho e depois entra nas ondas de rádio, onda de radar e onda de rádio. Tudo isso aqui é onda eletromagnética. Isso aqui é legal. E todas essas coisas, todas essas ondas, elas são descritas pelas mesmas equações que são as equações de Maxwell. Tá? Vamos olhar como é que você tira uma fotografia no visível. Tá? Uma foto. Tá? Então aqui eu tenho uma foto de uma moça que está num computador aqui. Como é que essa foto é tirada? Você ilumina a pessoa, ilumina o objeto e a luz refletida, devido à iluminação, vem no sensor da sua câmera. E aí você tira uma foto na região do visível. Essas máquinas fotográficas, tá certo? É isso. Quando você quer tirar uma foto que está muito escuro, você precisa acionar o flash. O flash joga a luz na pessoa, essa luz vem na máquina e você captura a fotografia. Tá? A fotografia na região do visível. Agora vamos ver o seguinte. O que é uma foto na região do infravermelho? Isso aqui é uma foto na região do infravermelho. Eu estou detectando o calor que essa moça está emitindo. Eu estou detectando o calor que a lâmpada está emitindo. Agora eu consigo descobrir detalhes quando eu faço essa foto. Eu consigo descobrir que essa moça está tomando uma coisa quente. Esse amarelo aqui representa uma temperatura mais alta. Tá? Ela não está tomando cerveja, ela está estudando, tomando chá ou café, alguma coisa assim. Tá? Então, o que a câmera térmica faz? Ela detecta a radiação térmica, radiação infravermelha, que uma superfície está emitindo. E isso aí, hoje, é uma coisa muito comum, mas isso já foi um grande problema tecnológico. Por que foi um grande problema tecnológico? Porque as pessoas antigamente, eles queriam medir a temperatura de fornos que estavam fundindo aço. E para você medir essa temperatura, você precisa captar o infravermelho que o forno estava emitindo e fazer uma continha para saber a temperatura do forno. Porque aquele forno está a uma temperatura muito, muito alta. Você não consegue colocar nenhum tipo de sensor lá dentro. Então esse era um problema tecnológico que ele foi resolvido pelo Planck. Tá? Max Planck trabalhou no modelo teórico para descobrir como é que você calculava a emissão de um corpo aquecido. Tá? Então é o seguinte, se eu tenho um corpo que está a 30 graus, que é essa curva vermelha, por exemplo, o máximo de emissão dele está em torno de 10 micrômetros. Se ele vai para 700 graus, o máximo de emissão já mudou. Agora está mais ou menos em 3 micrômetros. Se eu for para 5.000 graus, que isso aqui é a temperatura próxima à temperatura do Sol, já está lá em meio micrômetro. Tá? O Planck fez uma teoria onde ele considerava uma distribuição de osciladores, de cargas chacoalhando, que ela reproduzia justamente esses perfis de temperatura que foram medidos no laboratório.
Quando você calcula a área debaixo dessas curvas aqui, você tem uma expressão desse tipo aqui, tá? Um I, epsilon, sigma t a quarta. Então, se você sabe a área dessa curva, você consegue saber a temperatura em que está o corpo. O sigma é a constante de Stefan Boltzmann e o epsilon é a emissividade. É uma coisa que esse epsilon é uma coisa que depende do tipo de superfície, tá? Então, isso é uma coisa que você precisa tomar muito cuidado ao medir temperatura via a detecção da radiação infravermelha que uma superfície está emitindo. O epsilon é uma grandeza que ele varia entre 0 e 1. O Planck também, né, é uma coisa, tem uma frase muito legal aqui que ele falou, que conceitos científicos são criados por ações da imaginação e inteligência humana. Tá? Essas coisas de conceito de carga, campo elétrico, campo magnético, isso não existia. Foi um cara que chegou lá e idealizou esse negócio para explicar um determinado fenômeno. Tá? Então essas coisas são muito legais. O cara tem que criar conceitos. Então vamos ver lá um medidor de temperatura. Existem uns termômetros que são muito comuns hoje que você compra. Esses termômetros aqui você aponta para um corpo e ele pega a radiação infravermelha que o corpo está emitindo e te dá a temperatura. Nesse termômetro tem um sensorzinho, esse sensor aqui. Esse sensor aqui é uma pilha, uma termopilha. O que é uma termopilha? Uma termopilha é um sensor que ele mede a temperatura. A radiação infravermelha vem aqui, isso aqui é uma superfície escura, preta, e aqui tem os sensores de temperatura que são os termopares. Futuramente eu vou falar em mais detalhe o que é um termopar. É o seguinte, se você tem dois metais e você funde os dois, isso aqui funciona como um sensor de temperatura. Então a radiação infravermelha vem aqui, aquece essa superfície e você mede a temperatura em que essa superfície se encontra. E a temperatura que essa superfície se encontra vai depender de quanto infravermelho chegou nela. Tá? A temperatura que o termômetro vai marcar aqui vai depender de quanto infravermelho chegou no nosso sensor. Tá? Então é o seguinte, se eu tenho a intensidade desse sinal, que é que o meu microprocessador está pegando, basta eu calcular a raiz quarta, eu tenho a temperatura. Porque essas grandezas aqui eu sei de antemão. Tá? Então, esse termômetro ele funciona assim, você aponta para um corpo e ele detecta a radiação infravermelha. Alguns deles têm um laser, mas aquele laser não faz nada, é só para você saber em que ponto você está medindo a temperatura. Não é através do laser que você está medindo a temperatura. O nosso sensor de presença também ele é um sensor de infravermelho. Né? Só tem que aqui não tem um conjunto de termopares, já falei para vocês. Aqui é um cristal que funciona através do efeito piroelétrico. Tá? Então ele detecta a radiação infravermelha e dispara alguma coisa. Essa aqui é uma imagem histórica, ela é uma imagem térmica que foi feita em 1948. E essa moça, para se conseguir obter essa imagem aqui, que não é nem um pouco nítida, ela teve que ficar parada 40 minutos. Então você ia pegando ponto a ponto o infravermelho e ela teve que ficar parada 40 minutos. Tá? Por quê? Porque os detetores não eram tão eficientes naquela época. Tá? E essa tecnologia de você pegar ponto a ponto ela ainda é usada, mas é muito pouco. Tá? Como é que isso aí, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, você tem um espelho que vai se mover na direção X e um outro espelho que vai se mover na direção Y. E você vai pegar todo o infravermelho e vai jogar num único detetor que está aqui. Tá? Então aqui tem um único detetor e você sai com seus espelhinhos fazendo esse movimento e fazendo esse movimento aqui. E aí você pega todos os pontos. Então isso demorou lá naquela época 40 minutos, porque toda a eletrônica, tudo era muito lento. Tá? Eu já construí uma câmera dessa, tá certo? Só tem que a minha câmera era um pouco melhor. Eu consigo fazer imagens com essa câmera que eu construí em 3 segundos. Então a pessoa fica parada apenas 3 segundos, não 40 minutos, tá? Então vamos ver como é que são os detalhes aqui da minha câmera. Isso aqui é o sensor, eu tenho meu sensor de infravermelho. Aqui eu tenho um espelho que se mexe na direção X e eu tenho outro espelho que se mexe na direção Y. E a radiação infravermelho entra aqui. E aí eu consigo fazer uma imagem, por exemplo, de uma superfície qualquer. Então, depois de montada essa câmera, ela ficava nesse suporte. Essa câmera ela foi desenvolvida para fazer imagens clínicas, tá? Medir temperaturas de pessoas.
Então aqui ela está fazendo uma imagem, uma região externa, tá? Um Jeep, uma pessoa encostada no Jeep, estava muito escuro e você não conseguia ver nada. Então agora você olha com essa câmera e você consegue ver a pessoa, ver que o motor estava muito aquecido, tá aqui, ó, tá? O radiador aqui do Jeep, tá? A olho nu você não conseguia ver, tá? O que você está pegando? Você está pegando a radiação infravermelha que tanto a pessoa quanto o Jeep estão emitindo, tá? Aqui eu tenho uma outra imagem, que também foi feita com essa câmera, que é de um cavalo aqui. Isso aqui é um cavalo que ele estava machucado, né? Então esse lado aqui, ele tem uma inflamação muito grande, isso aqui está muito quente, tá? E esse lado aqui não, esse lado ele estava normal. Isso aqui é normal. E ele estava mancando desse lado, tá? E aí a dúvida na época era se a inflamação estava aqui ou estava lá na perna dele, lá embaixo, tá? E aí nós fomos lá, fizemos essa imagem térmica em conjunto com o veterinário e nós vimos que o grosso da inflamação estava toda nessa parte superior, tá? Então essas câmeras, elas têm um monte de aplicações. Para você filmar objetos, filmar animais, filmar atletas, tá? Quando o cara se machuca, tem algumas inflamações que provocam aquecimento. E isso aí o treinador precisa saber, porque muitas vezes o cara não quer parar de jogar, ele não quer parar, ele não quer sair, né? E aí o treinador precisa tirar o cara lá à força, olha, não, você está machucado, né? Então você vai ter que sair para se tratar. Você é um cara importante para a equipe, mas não adianta você se machucar mais, tá? Essa tecnologia ela cresceu rapidamente nos últimos anos. Hoje você tem sensores bidimensionais. Então esse aqui é uma infinidade de sensores. Tem 256 sensores de infravermelho nessa direção e 256 sensores nessa direção. Então agora você não precisa de nenhuma parte móvel. Agora você vai lá, tira uma coisa igual como uma foto. Então essa imagem agora, ela é capturada de uma maneira muito rápida. Esse sensor aqui, uma expansão dele, se você olhar no microscópio eletrônico, é isso aqui, ó. Isso aqui são sensores que quando bate a radiação infravermelha, você muda a resistência elétrica dele. É um tipo de sensor, tá? Mas não é LDR. Isso é outro tipo, é outro mecanismo de funcionamento, tá? Então você tem aí 500 sensores por 500 sensores que capturam a imagem e você tem uma imagem muito rápida. Quem produz essas melhores câmeras é uma empresa chamada FLIR, que é uma imagem de alta velocidade, então um carro de corrida, em que você tira uma foto do infravermelho. E aí você consegue ver até como os pneus estão aquecendo. Você vê, olha, que a parte de dentro dos pneus elas aquecem mais do que essa parte de fora. E com isso aí, é lógico que para uma corrida isso é muito importante, você tem que balancear, ajustar pneus, e as pessoas usam esse tipo de tecnologia para melhorar a performance, para melhorar o desenvolvimento do carro. Hoje essa tecnologia de imagens térmicas ela evoluiu drasticamente. Você já compra uma câmera que você acopla no celular, né? Então o seu celular agora, ele detecta a radiação que você está emitindo e você pode tirar uma foto sua, uma foto térmica. Você consegue ver com o seu celular completamente escuro. Se tiver alguma coisa quente ali, você vai ver. Uma pessoa, um animal, esse tipo de coisa você consegue ver, tá? Isso aqui é uma outra câmera também. Essa câmera aqui ela é um outro modelo, também ela é para celular, tá? Então você vê que é um negocinho muito pequeno, isso aqui é uma moeda, tá? Isso aqui é para ser colocado no celular. Agora essa lente, o que está aqui no centro, você observa que é um negócio meio azulado. Essa lente, ela não pode ser de vidro. Nós já discutimos isso também. Por quê? Porque o vidro é opaco ao infravermelho. Qual é um material que é transparente, o infravermelho, e que ele é muito bom para se construir lentes? É germânio. Então essa câmerazinha, ela tem umas lentes de germânio. E aí você pega a radiação infravermelho e faz o que você quiser, tá? Você tem que tomar alguns cuidados quando você for fazer essas imagens térmicas. Então eu montei um experimento aqui que eu vou mostrar para vocês. É o seguinte, isso aqui é uma placa de alumínio grossa, tá? E atrás tem uma resistência. E eu liguei essa placa, liguei a resistência numa fonte e esperei umas 2 horas. Depois eu fui com um sensor e medi a temperatura em todos os pontos da placa. Todos os pontos estavam praticamente a mesma temperatura, tá? E era para estar. Agora eu vou lá fazer uma imagem térmica. O que muda nessa placa? É que um lado ele está pintado de preto, o outro lado não. O outro lado está no alumínio. Vamos ver quando eu faço a imagem térmica que informação eu tenho. Eu tenho uma informação que um lado está com a temperatura diferente do outro.
as cores são diferentes. Eu associo cor à temperatura no meu programa. Esse lado aqui, ele aparentemente está mais quente. E não é verdade. E isso aí se deve a esse fator aqui. Então essas câmeras, as câmeras profissionais, elas fazem duas imagens. Uma imagem no infravermelho e uma imagem no visível. Para tentar entender como é que é aquele tipo de superfície. E aí ela tenta corrigir, ela corrige o epsilon. Mas mesmo assim você precisa ter muito cuidado, porque você pode estar medindo uma temperatura completamente errada por causa de você estar avaliando a emissividade de uma maneira errada. Tá? Tem um outro experimento também que eu fiz, que foi o seguinte, isso aqui é uma autopropaganda. Eu escrevi Instituto de Física de São Carlos numa cartolina, né? Deixei ela no sol, tá? Por uma meia hora. Toda essa cartolina ficou a mesma temperatura. Mas observem que eu escrevi Instituto e São Carlos de preto. Quando você faz a imagem térmica, você pensa que Instituto e São Carlos está mais quente. Tá? E não é verdade. Todo esse papel aqui tem que estar à mesma temperatura, ele está no mesmo lugar há muito tempo. Tá? E o que a minha câmera, a câmera que eu construí, não corrige? Ela não corrige esse epsilon. Tá? Aí você diz, mas você está medindo temperatura errada. Mas eu não fiz a minha câmera para medir esse tipo de temperatura. Eu fiz a minha câmera para medir temperatura de humanos. Tá? E os humanos, eles têm uma emissividade muito próxima. Todos os humanos, tá? Um branco, um negro, um japonês, todos têm emissividade muito próxima. Então eu não preciso me preocupar com esse termo. Tá? Mas isso é uma coisa que você tem que se preocupar quando você está fazendo uma imagem térmica. A outra coisa que você tem que se preocupar quando você está fazendo uma imagem térmica, né, é da pessoa não ter nada no rosto ou na superfície lá em que você está medindo que bloqueie a emissão de infravermelho. Por exemplo, você não pode fazer uma imagem térmica de uma pessoa, se você está interessado em avaliar a temperatura, se ela usou uma maquiagem. Tá? Aquilo bloqueia o infravermelho e você vai medir a temperatura errada. Né? Você não pode medir a temperatura de uma pessoa se ela está transpirando. Vapor de água bloqueia o infravermelho. Então você vai ter pontos que você vai pensar que eles estão mais frios e, na verdade, eles não estão. Então você tem que se preocupar muito, tá? Com a emissividade e com o que você coloca na frente da superfície em que você está interessado em medir a temperatura via emissão de infravermelho, para que você não tenha nenhuma obstrução da radiação infravermelha, tá? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.